Olá, bom dia, tudo bem? Hoje, o tema do nosso devocional é a oração sacerdotal de Jesus. Jesus, ao orar, lá em João capítulo 17, ele estava orando a voz que as pessoas pudessem ouvir em voz alta, em silêncio não. E os discípulos estavam ouvindo o que Jesus estava falando na sua oração. O evangelista João, ele ouviu, né? Viu lá Jesus orando. E ele escreve no final do primeiro século, compartilhando com a gente esse momento lá importante da missão de Jesus. Nos primeiros 5 versículos desse capítulo 17 de João, nós podemos ver 3 aspectos importantes da salvação. Chegada a hora. Mas de que hora Jesus está falando? Jesus fala lá no capítulo 17, João capítulo 17, versículo 1. Pai, agora chegou a hora, é chegada a hora. Glorifica teu Filho, para que também o Filho glorifique o Pai. A hora refere-se, mostra o cumprimento da missão messiânica, esperada por séculos, desde a promessa feita lá em Gênesis capítulo 3, versículo 15. Agora era o momento de glorificar o Pai no Filho Jesus. E o Filho também, Jesus, seria glorificado por meio da obediência, da consumação da obra de Deus. Isso está lá em João, capítulo 17, versículo 4. E a autoridade conferida a Jesus. O que Jesus teve autoridade? De fazer o quê? Qual foi a autoridade? Lá no versículo 2, ele fala que a fim de que ele conceda a vida eterna a todas as pessoas que Deus deu a ele. A salvação para essas pessoas. Deus deu as pessoas, Deus deu poder para Jesus dar vida eterna para as pessoas. Deus deu essas pessoas para Jesus dar salvação para elas. 6 vezes Jesus fala essa palavra, aos que me deste, as pessoas que Deus deu para ele. E ele mostra de novo reafirmando a salvação, que a salvação é dom divino. E que é Deus que dá, essas pessoas para ser salvas. E também que Jesus também mostra o amor por nós, falando das pessoas que ainda creriam em Jesus no futuro, mostrando amor por cada um de nós. Está lá em João, capítulo 17, versículo 23. E a vida eterna, o que é? Jesus explica o que é vida eterna. Vida eterna, ele fala lá no capítulo 17, versículo 23, versículo 3, perdão. Que a vida eterna é esta, que te conheçam a ti, o Deus verdadeiro e único Deus, e também a Jesus a quem Deus enviou. Vida eterna significa conhecer profundamente, intimamente a Deus. A palavra grega aqui, o termo grego, ginosko, mostra um conhecimento profundo, um relacionamento com Deus verdadeiro e único, mostrando também o que ensinava lá o Velho Testamento, que Deus está acima, é soberano sobre tudo
e sobre todos. Isso fala lá em Deuteronômio, capítulo 4, versículo 35. Conhecer o Filho, que também é conhecer como enviado de Deus, conhecê-lo como enviado de Deus. O único Deus enviou para nós a solução para a salvação nossa, dando a vida eterna. Jesus viveu um relacionamento íntimo e diário com o Pai. E também nós podemos ter essa comunhão com Deus. Essa comunhão nos mostra, né, nos ajuda, mostra para as pessoas, né, do mundo, testemunha para as pessoas que nós cremos no enviado de Deus, que Deus enviou Jesus aqui. Está lá em João, capítulo 17, versículo 23. Lá, desde a promessa messiânica, Deus já tinha planejado, já tinha o projeto e já tinha a hora certa que Jesus ia ser revelado. E ele nos ensina que a vida eterna não é só quando a gente for para o céu, não é só lá no céu, mas também aqui no relacionamento íntimo com o Pai, comunhão com o Pai agora. Todos os dias, todas as horas, todos os momentos, sempre. E você, seu dia a dia, tem alegria, felicidade de viver essa comunhão com Deus? Seu coração confia em Cristo de modo que nada, nem dificuldade, preocupação, desafio, separe. Por exemplo, não vou orar hoje, não vou ler a Bíblia porque eu estou triste, estou preocupado. Não, sempre seu relacionamento profundo de comunhão com Deus. Nada pode separar isso. Nem preocupação, nem desafio, nada. Você sempre está junto com a comunhão com Deus. Ok? Hoje você leia esse texto de João, capítulo 17, todo. Ok? Também ore a Deus, agradecendo a Deus, a Jesus, né? Porque Deus enviou Jesus para nos salvar. Também louve, cante louvores a Deus, ok? Amanhã não tem devocional, porque domingo você vai à igreja junto, comunhão com os irmãos. Deus abençoe, beijos, tchau.